Olá, boa noite. Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria muito grande contar com vocês. João Carlos, meu querido amigo, como é que vai? Tudo bem? Estou estranhando que eu não estou conseguindo entrar. Cenei para o João Carlos. Vamos ver se eu consigo entrar por aqui agora. Que coisa louca, não está entrando. Que loucura. Outro dia já deu um delay aqui, mas vamos ver o que está acontecendo. Vamos atualizar novamente. Que loucura, não entra. O que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Que coisa louca, esse Instagram tá meio... O computador não está entrando, gente, olha só. Vou ver aqui. Vai abrir os comentários, que loucura. Vocês estão me ouvindo bem? Que coisa louca, gente. Olha, vou sair daqui, vou entrar de novo. Vamos ver se pega. Morgana, Cláudia, Luciana. Estou no computador, não aparece a cena, João Carlos. No computador não aparece mesmo. E no computador não dá para como é que fala? Para convidar para a pessoa participar. Clara, boa noite. Ana. Que coisa louca. Eu não consigo entrar pelo computador. Que coisa doida, gente. Que loucura. Eu nunca vi isso. Mas fazer o quê, né? O som tá ok, tudo bem. Olha, não aparece aqui. Acho que eu fui bloqueado. Acho que eu me bloqueei aqui diretamente pelo computador. Que coisa estranha, gente. Olha, que absurdo. Mas tudo bem, né? Quem não tem cão, cansa com cachorro mesmo. Ai, fazer o quê? Vai ficar mais difícil para ver os comentários. Kátia, boa noite, seja bem-vinda. Eu adoro quando estou pelo computador porque eu consigo fazer o dom da ambiguidade, né? Cláudia, um beijo para o Everton, para Mari. Ana, boa noite, querida, seja bem-vinda. Gente, eu não estou aqui, eu sumi. Faz parte, né, gente? Que loucura, eu nunca vi isso. Vou entrar de novo aqui, vamos ver se vira. Nunca vi isso. Outro dia já deu um delay danado. Olha, que coisa. Mas sei lá, deixa quieto, vai. Vamos em frente, que atrás vem gente, né? Vamos pensar nisso. Fica um pouquinho mais difícil para a gente acompanhar os comentários, mas que alguma coisa deve estar dando um conflito entre o meu Instagram aqui, mas tudo bem. Deve ser alguma falha técnica, né? Aquela pecinha que tem na frente do computador e na frente do celular. Marquinho, boa noite, querido. Seja bem-vindo. Uma pecinha, né, João Carlos? Aquelas pecinhas estranhas que a gente traz dentro da gente, na nossa frente, né? Mas não tem importância, não. Estou tentando mais uma vez, não está dando, sumiu realmente. Deixa ele quieto que eu ganho mais. Não vou ficar estressado com o computador. O Everton está mandando um beijo grande para você, meu querido. Uma alegria poder estar contando com a sua presença aqui entre nós, né? Então, hoje nós temos uma mensagem especial. Deixa eu fixar a mensagem aqui. Vamos lá. Fixei o comentário. Chico Xavier e os 60 anos de luz. Bom, obviamente, esta mensagem foi escrita há muito tempo atrás, né? Antes do Jerônimo ter desencarnado. O Jerônimo desencarnou. Tá testando minha paciência, né, Clara? Já até saí, viu? Para não ficar nervoso. Já saí, deixei ele quietinho lá. Deixo o computador só para nossa música, né? Que é melhor. Então, esta mensagem que o Jerônimo fez para o Chico Xavier, obviamente, quando ele escreveu, o Chico Xavier estava completando 60 anos agora não sabemos do que, né? Se de idade ou de mediunidade, né? O Jerônimo não especifica. Mas o Chico sempre foi uma pessoa muito querida pelo Jerônimo e vice-versa.
Eles nutriam uma amizade incrível, tanto que nós conhecemos o Jerônimo numa das visitas que fizemos a Uberaba. Então foi uma de uma das viagens que fizemos a Uberaba, nós conhecemos o Jerônimo e lá travou-se uma amizade muito gratificante e deu a oportunidade que a gente pudesse estar irmanados, né, pelo menos nos 4 últimos anos do Jerônimo. Jerônimo veio a Araraquara nos seus aniversários, todos os aniversários do Jerônimo, de 1986. 60 anos de idade foi em 1970. Não sei dizer, João Carlos, porque na verdade isso aqui foi um compilado de mensagens, né? Talvez 60 anos de mediunidade. De mediunidade, João Carlos. E aí, tirando o ano do desencarne do Jerônimo, que foi 1989, desculpe, todos os aniversários de Jerônimo, de 1986, 87 e 88, ele passou em Araraquara. Era como uma tradição. Já dele fazia a paragem dele aqui e fazia palestras nas cidades da vizinhança. Jardel, boa noite, querido, seja bem-vindo. E por conta disso, a gente acabou conhecendo o Jerônimo e ele veio trazer assim bastante, trazer bastante reflexões para nós, na verdade, né? Porque a vida de Jerônimo não era fácil e a gente estava ali realmente numa situação, posso dizer, privilegiadas, né? Poder conhecer o Jerônimo, estar com ele mais proximamente e nutríamos uma amizade muito gostosa, né? E a amizade de Jerônimo para com Chico também era muito grande. Boa noite, Martielli, seja bem-vinda. A amizade... Martielli, eu também não sei o que está acontecendo. Eu tentei entrar aqui, Martielli falou que custou para achar a live. Também não sei o que aconteceu. Eu não consegui entrar pelo meu computador, sabe? Olha, eu olho aqui de novo, acabei de abrir e não aparece que eu estou ao vivo aqui. Faz saber o quê, né? Tô chique, não? De vez em quando, Martielli, de vez em quando. Então, eu estava dizendo que essa mensagem que Jerônimo fez para o Chico é muito oportuna. E não foi a única que ele fez para o Chico, ele escreveu outras. Nós já tivemos a oportunidade de falar de uma outra mensagem que ele estava, se não me engano, no Escalada de Luz. Então, é uma mensagem muito legal também. E vamos ver o que o Jerônimo vai falar a respeito do Chico, tá? Nos seus 60 anos de luz. Chico Xavier e os 60 anos de luz. Amado Chico Xavier, esta singela mensagem, endereçada ao seu coração, tem um caráter muito pessoal. Sim, amado benfeitor, não venho falar pelos milhões de encarnados e desencarnados que já foram beneficiados por sua mediunidade com Jesus. Marquinho, o Marquinho também disse a mesma coisa, apareceu com ele também, apareceu e depois sumiu. Olha, sinceramente não sei o que aconteceu, não sei, eu estou olhando aqui pelo computador, que nem eu falei para vocês, já entrei várias vezes e não aparece. Não sei dizer o que está acontecendo, né? Mas sabe Deus, né? Vamos em frente. Então, ele vai estar fazendo essa mensagem e quer trazer falar para o Chico uma mensagem simples, uma singela, como ele está dizendo, né? Endereçada ao coração dele e com esse caráter especial. E aí ele não vem falar para o Chico pelos milhões de encarnados e desencarnados que foram beneficiados pela mediunidade com Jesus. Quantas pessoas o Chico não chegou a consolar? Quantos consolos ele trouxe àquelas mães aflitas? E o Chico tinha uma característica muito marcante, né? As cartas, como ele dizia, que ele era apenas e tão somente o carteiro. Ele só entregava as cartas. Ele não era praticamente ele acabava sendo o porta-voz, mas sempre ele dizia que o telefone tocava de lá para cá, nunca daqui para lá. Então era interessante analisarmos esse lado, né? E quantas pessoas foram agraciadas com mensagens do Chico, né?
E a gente, assim, eu lembro, falo para vocês, você vai falar assim, quando você foi lá para o Chico, você nunca pensou em receber uma carta, coisa e tal? Dizer a verdade, eu vou falar para vocês, com certeza, todo mundo almeja receber uma mensagem de um ente querido que partiu. E naquele momento você não pensa muito na situação. Você fala, eu gostaria de receber uma carta do meu avô, por exemplo, naquela época, né? E pensei sinceramente nisso. E aí quando você vai aprendendo um pouco mais, né? Boa noite, Mari, seja bem-vinda, querida. Quando você vai aprendendo um pouco mais, que você preste atenção, quantas e quantas pessoas mais necessitadas do que a gente propriamente dito, não tem nem o que dizer. Eu lembro de umas mensagens, se não me engano, que o Jerônimo contou agora recentemente numa palestra que eu estava ouvindo, recentemente que eu estava ouvindo, que numa das idas a Uberaba ele viu um fato muito interessante, que era uma mãe tinha conseguido, né, pegar uma ficha, porque parece que naquela época pegava ficha para falar com o Chico, né? Douglas, boa noite, seja bem-vindo. E por conta disso, parece que essa mãe estava ali muito aflita para receber uma mensagem do filho que tinha desencarnado numa situação meio difícil, complicada. E é isso que essa mãe, ela presta atenção e vê uma outra mãe desesperada, chorando copiosamente, desesperada, numa situação terrível. E ela chega, conversa com essa mãe. Essa mãe fala assim que ela veio, tentou de todas as formas, né, conseguir uma mensagem com uma ficha para conseguir falar com o Chico, né? Mas ela chegou tarde. Ela tinha vindo de fora, tinha viajado não sei quantos quilômetros até Uberaba, e ela estava desesperada porque ela tinha perdido 2 filhos num acidente. Aquela mãe, primeira, né, que tinha conseguido pegar a ficha, condoída da situação da outra, ela falou: olha, eu sou daqui de Uberaba, e eu vou dizer a você, olha, eu perdi um filho, você perdeu 2 filhos, e nem é daqui, eu posso voltar outro dia. Eu estou cedendo a minha ficha para você. Eis que num determinado momento, depois da leitura das cartas, chega no final uma carta endereçada a esta primeira mãe. E era do filho dela que havia partido, não é? Ele fala assim, que ele não estava ainda designado para vir para trazer uma mensagem, ele não estava pronto ainda para trazer uma mensagem, não era o momento dele, mas aquele gesto de desprendimento, de amor que a mãe dele nutriu pela outra mãe que havia perdido 2 filhos, realmente fez com que a espiritualidade observasse o desprendimento, né, o amor, a fraternidade que ela teve pela outra mãe. Então, por isso que ele veio trazer uma mensagem para ela. E ficou muito grato por esse ato dela, pensando naquela mãe que havia perdido 2 filhos, né? Então, o Chico trazia essas mensagens consoladoras, que com certeza aqueles que assistiram às mães de Chico Xavier, certamente vão poder ter um pouco da noção do que era a vida do Chico nesse trabalho mediúnico dele. E o Jerônimo vai dizer assim, ó: perdoe-me o egoísmo, amado amigo, mas quero dar exclusividade a este bilhete, onde procuro retratar a minha gratidão pessoal, pois com você eu aprendi. Olha só, ele vai dizer algumas coisas especiais para o Chico, algumas coisas muito especiais. E ele queria fazer o quê? Um bilhete especial para o Chico. E aí ele vai falar o quê? Com que ele aprendeu com o Chico? Vejam só. Ele aprendeu com o Chico a ciência do profundo respeito que devemos uns para com os outros. Olha que interessante. A ciência do profundo respeito que devemos uns para com os outros.
Gente, respeitar o outro não é muito fácil. Porque quando a pessoa manifesta uma opinião contrária à nossa, por mais simples, por mais insignificante que seja, nós vamos sim ter uma situação diferente. Nós vamos não vamos, como eu diria para vocês, acolher com tamanha propriedade o pensamento diferente daquela pessoa. Então, o que ele coloca? A ciência do profundo respeito que nós devemos ter uns para com os outros. Respeitar, não importa a opinião da outra pessoa. Ela tem todo o direito de manifestar a opinião dela e nós temos o direito de respeitá-la, certo? Olha só, a não acreditar em cansaço e desânimo. Ney, boa noite, seja bem-vindo. Não acreditar em cansaço e desânimo. Gente, o que a gente pode falar a respeito do trabalho do Chico? O Chico trabalhava e trabalhava direto. Além do seu trabalho dentro do seu ganha-pão, no trabalho remunerado financeiramente, que ele tinha um emprego, ele ainda assim trabalhava e ia dormir muito tarde por conta desse trabalho de psicografia. E vejam, que Emmanuel não dava muita trégua para o Chico, não. Era disciplina, disciplina e disciplina. Então, por conta disso, muitas e muitas situações, não deu para falar em cansaço e nem desânimo. Ele tinha que praticamente trabalhar constantemente, tinha muita coisa para ele fazer. Com que ele aprendeu com Chico também? A disciplinar a língua. Disciplinar a língua. Quanto de nós não falamos desmedidamente? Quanto de nós não vamos falando como metralhadoras verbais, como eu costumo dizer para vocês, que é comum a gente fazer isso. A gente estar fazendo esses, como eu diria a vocês, estarmos fazendo conjecturas, falando mal das pessoas, simples comentário, mas será? Às vezes aquele simples comentário pode judiar muito da pessoa, pode jogar a pessoa lá para baixo, pode deixar a pessoa numa situação complicada. Então, cuidado, com a nossa língua. Vamos disciplinar a nossa língua, como ele falou aqui. E disciplinando a nossa língua, fazendo o quê? Como instrumento do bem. Um instrumento do bem. Se você não pode falar uma coisa útil e boa a respeito de uma pessoa, se cale. Que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Ficar de boca fechada. Se eu não posso agregar, se eu não posso trazer bons pensamentos, se eu não posso trazer uma situação positiva, eu prefiro que eu me cale entre falar mal de alguém. Porque nós vamos ser responsáveis por aquele mal que nós tivermos fazendo em relação a alguma determinada pessoa. A amar animais e plantas. O Chico realmente tinha um carinho profundo pelos animais. Um carinho fora de série. Nutria um amor incondicional pelos seus animais, pelos seus cachorros, parece que ele tinha gato também. E pelas plantas. As plantas, eu lembro que no Grupo Espírita da Prece, hoje já nem sei mais como que está, porque teve toda uma reorganização e o Grupo Espírita da Prece hoje funciona na antiga casa do Chico. Mas ali havia um jardim maravilhoso com muitas rosas, então era um lugar de profunda beleza, E o Chico amava, sim, tanto os animais como as plantas. São os nossos irmãos inferiores, mas que trazem ensinamentos valiosíssimos para cada um de nós. Ele coloca também que ele aprendeu com o Chico que a simplicidade é a chave de solução para todos os problemas. A simplicidade, gente, se você puder falar de uma pessoa que viveu com a simplicidade na sua essência, é o Chico. Quem for conhecer o museu lá, que é a Casa de Memórias, onde morava o Chico, hoje transformado numa espécie de museu,
A cachorra boneca, é verdade. E o que acontece? A cama do Chico, eu lembro que quando o Haroldo Dutra Dias foi visitar, ele ficou impressionado com a simplicidade do quarto do Chico. Um quarto simples, humilde. E o jeito do Chico se vestir, né, gente? Se você der uma olhada assim, as roupas que o Chico usava praticamente era roupa que as pessoas davam para ele. Então, roupa já usada. Você percebe assim que não eram roupas assim dentro da moda. Então, uma simplicidade ímpar. Raramente você viu o Chico Xavier com uma roupa mais incrementada, né? Só se fosse algum evento específico, né? Ai, ai. A Martiele falou que tem um filho de 4 patas e 2 sobrinhos de 4 patas. Deixa a sua sobrinha saber disso, viu, Martiele? Ai, ai, ai. É, só vocês mesmo, né? Tá certo, vamos lá, vamos seguir em frente, né? Não vai falar que as suas sobrinhas têm 4 patas, hein, Martiele? Você falou sobrinhos, eu entendi a referência. Então isso é muito interessante. Realmente os animais, eles conseguem falar mesmo sem expressar uma voz, uma palavra para com a gente. Somente com o olhar eles expressam profundamente. Nem a gente consegue falar tanto com o olhar como os animais, né? Eles realmente, a comunicação deles para conosco é ímpar, né? Estava falando da simplicidade. E ele vai num outro ponto agora também muito interessante. A não invejar ninguém e sim trabalhar por merecer, né? Tá que chiquetoso hoje. Faz parte, de vez em quando faz parte. Então vejam, a não invejar ninguém e trabalhar por merecer. Olha, trabalhar por merecer. Eu lembro que tem uma frase de caminhão, para choque de caminhão, que as pessoas diziam assim: se você tem inveja de mim, faça como eu, trabalhe, tá? Na verdade, assim, ter inveja de uma pessoa não é positivo, gente, não é positivo. Cada um tem aquilo que merece, ou que conquistou, né? Ou que conquistou, que fez, assim, um trabalho e você não sabe quantas e quantas horas mal dormidas, quanta ausência de convivência junto aos familiares aquela pessoa teve para que suportar para conseguir aquilo que ela teve, né? E a gente está sempre desejoso de ter uma situação melhor, compara sempre que o do outro, né? Fala assim, olha, o jardim do vizinho, a grama é mais verde. É sempre assim. Por que será que a grama do vizinho é mais verde? Porque vai ver que o vizinho molha o seu jardim, ele cuida do seu jardim, ele não deixa as ervas daninhas tomarem conta. Agora, como que você está cuidando do seu jardim? Você molha o teu jardim, você coloca o adubo, você cuida das plantas, ou você deixa lá como terreno baldio. Então depois não dá para comparar. Agora, se você fizer a mesma, né? Se você fizer o mesmo cuidado, use de referência então a grama mais verde do teu vizinho, para que você também tenha motivação para que o seu jardim fique tão bonito e florido quanto. Então, não vamos invejar quem quer que seja, porque a gente normalmente costuma invejar o outro somente pelos bônus, mas não inveja o ônus, né? O trabalho, a dor de cabeça. Pode ser grama sintética, é verdade, Martim, verdade. Então, cuidado, né? Cuidado, a gente não precisa mais disso, né? Já estamos, cada um de nós já aprendemos um pouquinho de evangelho. E a gente sabe que não adianta querer invejar o outro, porque para invejar o outro você tem que invejar a vida inteira dele. Será que você queria a vida inteira dele ou só você vai querer apenas e tão somente, como é que fala? Apenas e tão somente as coisas boas que a pessoa conquistou, né? Então, pensarmos nisso. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Continuando aqui. A não comercializar os dons divinos.
Jalgues, boa noite, seja bem-vindo. Não comercializar os dons divinos. Isso aqui é fundamental. O Chico Xavier poderia ter sido a pessoa mais rica da face da Terra. Só com a venda dos livros que ele psicografou, certamente, o que acontece? Ele poderia ficar milionário, né? Ele poderia ficar milionário. No entanto, o que acontece? Ele doou todos os direitos autorais de suas obras para as instituições. Estava até comentando outro dia, né? Que uma pessoa poderia até fazer de forma diferente hoje em dia, permitir que as suas obras fossem vendidas com domínio público. Então qualquer um poderia, vender, publicar as obras desde que fosse uma entidade espírita, né? Vocês tricotaram alguma coisa que eu perdi, não sei, o João Carlos falou ainda bem, então ainda bem, né? Como eu lembro de uma amiga minha que trabalhava comigo, ela dizia assim, né? Às vezes surgiam aqueles comentários pouco recomendados de ambiente de trabalho, né? E ela dizia assim, eu ficava sempre por fora do que estava acontecendo, né? Sabia só uma parte. Ela falava para mim, ó Luiz, eu vou falar uma coisa para você. Muitas vezes a ignorância é uma bênção. Não querer saber de fofoca, de intriga, de melhor coisa que existe. Então, ó, passou batida, eu não tenho nem como recuperar o print aqui pelo computador. Vamos para frente, então, né? Então, lembrarmos, né? Não comercializar os dons divinos. De forma alguma, gente. É aquilo que eu costumo dizer. Você está fazendo um trabalho, você é um mero instrumento da espiritualidade. Não pense que a gente é privilegiado, tá? Não pense que você... eu estou fazendo uma live, eu tenho 5 minutos de fama, tem tantos seguidores. Gente, volto a falar para vocês. Lembro uma vez, numa palestra do Arthur Valadares, o Vitor mais uma amiga dele foram assistir, né? E eu logo de cara brinquei com o Arthur. Falei, Arthur, olha só, discípulos de Arthur. O Arthur me corrigiu na hora, falou, não, discípulos de Jesus. Eu sou apenas e tão somente um instrumento da espiritualidade. E a partir daí lembrei dessa frase. Nós não temos que ter fama, nós não temos que ter glória, nós não temos reconhecimento de forma alguma. Nós somos apenas e tão somente instrumentos que emprestamos a nossa voz, que emprestamos a nossa fala, que emprestamos um pouco do nosso conhecimento para levar essa palavra do Evangelho, no caso aqui da mensagem de Jesus por intermédio de Jerônimo, né, que está falando de um outro grande também, que foi o nosso querido Chico. O que mais ele aprendeu? A transformar lágrimas em sorrisos. E como, hein? Quantas dores, quantas mães que chegavam aflitas, recebiam uma carta consoladora. Uma carta que trazia, inclusive, o filtro da caridade do nosso querido Chico. Porque vejam, muitas vezes, algumas mães iam em busca de uma carta de um filho que teria às vezes se envolvido num acidente gravíssimo e chegava ali aflita para buscar um consolo. E o Chico, às vezes, né, recebia a orientação de que aquela pessoa estava ainda numa situação muito difícil. Mas o que o Chico fazia? Falou, olha mamãe, eu estou passando ainda por um tratamento aqui, por um acolhimento hospitalar, mas olha, já estou me recuperando. Ele não falava, ele colocava o filtro do amor e da caridade para trazer uma boa mensagem para aquela mãe. Se ele falasse como aquele espírito estava, na condição que ele estava, certamente deixaria aquela mãe muito mais apavorada, mas ele colocava o filtro do amor e da caridade, sabe? Isso que é importante. O médium, quando ele se propõe a trazer a mensagem, seja por meio da psicofonia, da psicografia, por qualquer outro meio que ele vá trazer a mensagem de alguma entidade, ele tem que ter amor e caridade, sabe?
ele tem que saber colocar as palavras, ele não pode sair falando o que vem na cabeça, né? Então precisa usar o filtro, usar o amor e a razão também, né? Transformar lágrimas em sorriso. Olha, João Carlos, eu acho, você já antecipou até que eu ia falar, não que ele comenta aqui, né? Mas já que você comentou aí, João Carlos, o Chico também ensinou para o Jerônimo exatamente isso. O Jerônimo muitas vezes se colocava numa posição de vítima, se colocava numa posição... Realmente, né, gente? A gente não pode falar. Se a gente visse como que era a vida do Jerônimo, que ele se transformou, passando por todas as dificuldades, qualquer um de nós certamente estaríamos na posição do coitadinho, reclamando, oh meu Deus, que coisa, que duro, por que comigo, né? O que eu fiz para merecer? E a gente fala um monte por coisinhas tão insignificantes, a gente fala assim, não, eu não programei isso lá na espiritualidade, não. Tem algum erro de endereçamento, essa carta não era para mim, não. E a gente é doido para se livrar das responsabilidades que nós mesmos assumimos perante a espiritualidade que a gente vem aqui em busca. Então é importante trazermos isso, né? Olha só, outra coisa muito importante. Ele aprendeu com o Chico a respeitar os ausentes como se estivessem presentes. Isso é muito difícil, né? Você respeitar o ausente como se ele estivesse presente. Pensemos numa situação. Muitas vezes as pessoas esperam o outro sair da sala, daquele lugar, daquele agrupamento, para falar de um outro, né? Para falar de um outro. E quantas vezes já não vi pessoas caírem numa situação, numa verdadeira armadilha, porque uma pessoa estava ali num determinado grupo, a pessoa acabou de sair e aí ela chega assim para, olha, ainda bem que fulano foi embora, mas você tem que ver que fulano faz isso, faz aquilo, começa a soltar, né, tudo que você possa imaginar a respeito da pessoa. Só que como ela não sabe de todas as pessoas que estão naquele grupo, quem são realmente, aí vem o outro e fala, só que você está falando disso, fulano é meu primo, é minha prima. Entendeu? Olha aí, olha a encrenca que a pessoa entra, né? Olha que encrenca. Então, gente, eu lembro até de uma postagem, não sei quem fez, aí achei muito engraçado, né? Eu até mandei pro pessoal do grupo lá do Encontro Espírita, né? Se tiver que falar mal de mim, me chame. Eu sei coisas terríveis a meu respeito. É mais ou menos, tinha um desenho da Pantera Cor-de-Rosa e a pessoa falava assim, ó, se tiver que falar de mal de mim, me chama, porque eu sei coisas terríveis a meu respeito, né? A Ana está dizendo, né? Tem um ditado, toda ausência é atrevida. Então, né, a gente fala assim, né? É importante nós termos consciência de que você não tem que falar mal de uma pessoa na ausência dela, né? Até para falar bem, cuidado, né? Porque fale bem, às vezes, numa situação que dê para... que mereça ser feito um bom comentário sobre uma pessoa, mas cuidado não utilizarmos a ausência das pessoas para falar dela, que aí você pode às vezes se colocar numa situação muito complicada, né? E tem um ditado que fala assim também, né? Quando uma pessoa vem falar mal de uma segunda pessoa, para mim, eu fico mais sabendo desta pessoa que veio falar para mim do que do outro. Porque está mostrando para mim o caráter que ele tem. Como ele começa a falar tão mal da outra pessoa ausente, ele começa a mostrar o caráter que ele tem. Então, cuidado, né? Cuidado com essas atitudes. E ele falou também, ó, aprendeu com o Chico que a caridade é simples obrigação. Caridade é simples obrigação. Lembrarmos que a caridade não se resume apenas e tão somente na esmola, embora possa ser utilizada também. A caridade é uma obrigação que nós temos que ter para com todos os nossos irmãos. Para com todos os nossos irmãos. É fundamental, é importantíssimo que a gente faça isso, tá? Trazer a caridade como uma bandeira a ser seguida, independentemente de quem seja a pessoa.
independentemente da escolaridade dela, independentemente da cor, da raça, do sexo, da preferência sexual, da religião que ela professa. Termos caridade, que é um irmão nosso. Isso é fundamental. Trazermos a caridade como uma mera... Fazer caridade não é nada além do que a nossa obrigação. A valorizar o trabalho dos outros, por mais singelos que sejam. Isso é sempre importante. Todo trabalho, aliás, o trabalho é toda ocupação útil. E o Jerônimo tem uma frase que fala assim, né? Que quem não trabalha, dá trabalho. Por isso que é importante a gente buscar trabalhar. A gente buscar estarmos atentos, prestarmos atenção, né? Para que a gente consiga trabalhar, fazer alguma coisa de bom e de útil. E não importa aquilo que você está fazendo. Não importa. Faça com amor, faça com boa vontade. Porque quando a gente faz um trabalho com amor, com boa vontade, não se transforma mais em trabalho, mas sim em prazer. E do trabalho dos outros. Se você desvalorizasse, por exemplo, um trabalho de um lixeiro, de um gari, imagine o que seria a cidade se eles ficassem 10 dias sem trabalhar, por exemplo. Viraria um caos. Então, todo o trabalho de qualquer pessoa é útil, é bom, é digno de ser reconhecido, de ser falado para a pessoa também. Agradeço o trabalho das pessoas, por mais simples que seja. Ele diz também que aprendeu com Chico a compreender o valor do minuto no contexto do tempo. O valor do minuto do contexto do tempo. Gente, quando a gente está assim esperando alguma coisa ansiosamente, parece que o relógio não passa. Quando você está fazendo alguma coisa prazerosa, parece que voa. E o nosso tempo, ele é importante. E a gente joga muita hora, muito tempo, muitos minutos fora. Joga a conversa fora, fala de que não deve, pensa o que não convém. Então, vamos valorizar o minuto. O minuto é importantíssimo. Ele é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Ele diz também assim, a não alardear sofrimentos. A não alardear sofrimento. Gente, tem pessoas que gostam de sofrer, né? É aquele que gosta de sofrer assim, mas como assim gosta de sofrer, Luiz? Não é que gosta de sofrer pura e simplesmente. Ele gosta de mostrar que ele sofre mais que os outros, que ele está passando por uma dificuldade terrível. Então, às vezes, até quando ele vai visitar um doente, e o doente, às vezes, né, certamente passou por um problema, às vezes por um procedimento cirúrgico, por uma situação, ele quer mostrar que o dele é maior, né? Até nessas horas as pessoas gostam de competir. Competir sofrimento. Gente, não é por aí, tá? Cada um sabe a sua dor, o seu momento. É relativo, né? É muito relativo. Então não dá para a gente ficar aí alardeando o sofrimento. Porque quanto mais a gente fala do nosso sofrimento, parece que ele aumenta, a nossa dor aumenta, quanto mais foco a gente coloca nela. E aprendeu a ver com Chico também o quê? A ver o inimigo como irmão que não encontrou em nós as qualidades que esperava. Esse inimigo não encontrou em nós as qualidades que ele esperava. Por isso que ele se tornou nosso inimigo muitas vezes. Ele esperava uma situação, houve um desentendimento de virtudes, qualidades, defeitos e erros, e nessa dicotomia, esse inimigo teve em nós uma situação que ele não esperava encontrar. Então, o Chico não tinha inimigos nessa situação. Ele sofreu muitas perseguições, sobretudo, né, dentro do começo da sua carreira, né, como médium, passou por muitas dificuldades, tanto na sua vida de encarnado como na vida mediúnica, passou por várias dificuldades e nem por isso ele trazia alguém de inimigo, né? E ele vai concluir dizendo, mas acima de tudo, Chico,
o meu infinito muito obrigado a você por ter me ensinado a ser fiel a Jesus e a Kardec, procurando manter através do dever cumprido a paz de consciência. Então, o que é a paz de, procurando manter através do dever cumprido a paz de consciência. Então, quando nós temos a nossa consciência em paz, quando nós cumprimos com as nossas obrigações perante nós mesmos, nós vamos estar muito bem, né? O João Carlos dizendo, a caridade no aspecto da indulgência. Indulgência, com certeza, né? Com as imperfeições alheias e com as nossas também, viu, João Carlos? A indulgência com as nossas imperfeições. E ele coloca, então, né? Caridade, né? Seria um sinônimo de dever cumprido, né? A paz da consciência é aquela paz que a gente pode deitar a cabeça no travesseiro e nada nos perturba. Nada nos perturba. Então é importante lembrarmos, né, desses 60 anos de luz que o Jerônimo coloca aqui do Chico, quantos e quantos ensinamentos o Chico trouxe para nós, nessa singela mensagem feita pelo Jerônimo, né? O que ele falou deu o nome de um bilhete, um simples bilhete de gratidão, um simples bilhete de agradecimento ao nosso querido Chico. Bom, então agora nós vamos fazer as nossas preces, as nossas vibrações. Deixa eu ligar aqui. Como nós não entramos pelo outro mecanismo, nós vamos por aqui mesmo. E assim, queridos amigos, aqueles que se sentirem confortáveis, vamos colocar um copo com água para fluidificar. Vamos fechar os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda, soltando lentamente o ar, vamos relaxando os nossos ombros, relaxando a nossa mente, deixando-nos envolver por esta suave melodia que embala os nossos corações, que nos traz paz, harmonia, serenidade espiritual. Neste momento, vamos dirigir os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, nosso irmão maior, que está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo e abençoando. Vamos pedir ao nosso amigo maior, nosso Mestre Jesus, que possa derramar suas bênçãos sobre cada um de nós aqui presente nesta live, aqueles que já passaram por ela, precisaram sair, ou que vão assistir depois. Queremos neste momento, Mestre, pedir que possa abençoar a cada um de nós, os nossos lares, os nossos familiares, nossos entes queridos. Derrame, Mestre, as suas bênçãos de paz, saúde e harmonias espirituais. E que essas bênçãos possamos derramar por onde formos, por onde estivermos. Abençoe também, Senhor, nossos entes queridos, nossos familiares. Olhe pelos velhinhos dos asilos, pelos órfãos, pelos presidiários, pelos sem-teto, pelos nossos irmãos perdidos nos vícios, nas drogas, por tantos irmãos que estão partindo para o plano espiritual, que seus familiares possam receber o consolo
e eles serem acolhidos, amparados. Rogamos, Mestre, pelos médicos, enfermeiros, atendentes que estão na linha de frente. Rogamos pelos governantes do nosso país. Rogamos, Mestre, pelos nossos irmãos no Afeganistão, pelos nossos irmãos do Haiti, pelos nossos irmãos americanos que estão passando por essas dificuldades do furacão. Mas, Mestre, sabemos que cada um recebe aquilo que está dentro da programação de cada um. Mas ampare-os, Mestre. Socorre a cada um desses irmãos que estão passando por essas dificuldades. Trazemos também, Mestre, alguns nomes de companheiros queridos que nos pediram preces, como a Cláudia Aparecida Tropel, a Luísa Marques, o nosso irmão Samuel Alves dos Santos, e também, Mestre, aqueles que estão em nossos pensamentos neste exato momento. Vamos mentalizar esses irmãos que estão necessitados de prece e que nos rogaram, pedindo que possa atender-nos de acordo com a necessidade de cada um. E agradecidos que somos pela oportunidade de aqui estarmos, rogamos ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que ontem aniversariou, que a equipe médica espiritual possa derramar sobre essas águas os eflúvios benéficos e salutares, de acordo com a necessidade de cada um. E agradecidos que somos, dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória, para todo sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Eu quero agradecer uma vez mais a cada um de vocês por estarem aqui conosco e peço desculpas aí, não sei o que aconteceu exatamente com o Instagram, que não aparecia que a live estava ao vivo. Espero que a gente consiga salvá-la. Se Deus quiser, vamos salvar a live. Realmente não sei o que aconteceu. Vamos ver, né? Torcer para que seja só uma instabilidade passageira. Flavinha, boa noite, querida. Desculpa aí, a gente não... Realmente ficamos perdidos aqui, não sabíamos o que estava acontecendo, mas vamos em frente, né? Não sei o que aconteceu. Vamos rezar, né, para que a gente consiga salvar a live. Tá bom? Amigos queridos, um beijo no coração de cada um de vocês e que cada um de nós possamos ter, como sempre digo, uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.